Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu curso de imagens do tórax. Aqui é o professor Luiz Patusco. Neste módulo básico, nós estaremos estudando as radiografias convencionais e as tomografias computadorizadas de tórax em seus aspectos mais fundamentais e determinantes para uma boa interpretação. Bom, hoje nós conversaremos sobre a radiografia convencional, uma pequena introdução, mas a aula é especificamente a respeito das incidências utilizadas em radiografias torácicas. A radiografia simples do tórax é um dos exames mais utilizados na prática médica, gente, e existem diversos fatos que justificam isso. Ele é um exame considerado de baixo custo, é um exame que existe uma grande facilidade na sua realização e talvez o mais importante, é um exame amplamente disponível. Então veja, não interessa se você trabalha numa capital de estado, se você trabalha numa cidade de grande porte, ou se você trabalha num pequeno município no interior do Brasil. Muito provavelmente você terá acesso a um aparelho de radiografia e então você se deparará com muitos exames de radiografia do tórax. Apesar disso, apesar de ser um exame bastante comum, nós lidamos logo de cara com dois grandes problemas, que são os problemas que justificam as duas primeiras aulas deste módulo: incidências inadequadas para o exame e um padrão técnico inadequado para esse exame. Quando a gente lida com incidências e padrões inapropriados, isso compromete muito a nossa capacidade de interpretar corretamente o exame radiológico. Então vejam, a gente vai hoje discutir as incidências. Quando nós solicitamos determinada incidência para o tórax, quando nós não devemos solicitar determinada incidência para o tórax. E quais são as incidências torácicas em radiografia? Existem 6 incidências. A primeira e mais comum, a póstera anterior. Para nós que estamos ganhando alguma intimidade com as radiografias, nós a partir de agora chamaremos essa incidência de PA, simplesmente PA. A incidência em PA é aquela em que o paciente encosta a região anterior do seu tórax no filme e a ampola de radiografia está atrás do paciente, fazendo então que o raio-x atravesse o paciente da sua região dorsal para a sua região frontal. A incidência em AP é justamente o contrário, é aquela em que o paciente está com o filme nas suas costas e a ampola está posicionada à sua frente. Nós iremos detalhá-los mais à frente. A incidência em perfil é também chamado em alguns locais como incidência lateral, pessoal. E alguns serviços utilizam com um pouco mais de frequência um perfil um pouquinho diferente chamado perfil com esôfago contrastado. No material suplementar nós abordaremos esse assunto. Alguns pontos da aula de hoje, das próximas aulas, eu destacarei e repetirei com muito mais frequência. E o primeiro ponto que eu quero destacar nessa aula de hoje é: sempre que vocês estiverem analisando uma radiografia em PA, vocês precisam saber onde está a radiografia em perfil. Vocês devem analisar a radiografia em perfil. Radiografia em PA anda de mão dada com radiografia na incidência em perfil. Veremos o motivo disso mais à frente. A incidência em apicolordótica é uma incidência em AP, na verdade, onde o paciente assume uma postura de hiperlordose. Muito provavelmente, alguns de vocês nunca viram uma incidência em apicolordótica ou não deram conta de que estavam frente a essa incidência, mas o fato é que ela é uma incidência que vem caindo a sua frequência. Por quê? Ela vem sendo substituída por outros métodos de imagem, como por exemplo a tomografia. É uma incidência que a gente vai ver em alguns pacientes em que os médicos do interior ou em cidades que não têm acesso a tomógrafos acabam solicitando. Uma incidência bastante interessante, tem o seu nicho e nós discutiremos mais à frente também. A incidência amplamente conhecida como Laurel, ou Gelm-Laurel, nome oficial, decúbito lateral com raios horizontais. Essa incidência é importantíssima, gente. Vamos discuti-la com bastante detalhe logo logo. E por fim, as incidências oblíquas. Eu sou pneumologista. Como pneumologista, solicito e analiso muito pouco essas incidências. A incidência oblíqua ela também vem perdendo seu espaço por conta de outros métodos de imagem,
principalmente a tomografia computadorizada, mas ainda é bastante estudada por algumas áreas, como por exemplo médicos ortopedistas, reumatologistas, fisioterapeutas que lidam com reabilitação osteomuscular. Vamos discuti-las também daqui a pouquinho. Começando a dissecar cada uma dessas incidências, então já apresentadas, vamos iniciar pela póstero anterior. A incidência PA é a incidência mais utilizada na radiografia de tórax. Então, como eu disse já para vocês, a região anterior do tórax fica em contato com o filme e os feixes, então, entram posteriormente, atravessando o paciente. A incidência em PA, em AP, elas fazem parte de um grupo chamado de incidências frontais, pessoal. Então, tanto a PA quanto a AP, elas são denominadas de incidências frontais. Qual que é o grande tchan da incidência em PA? Ela reduz o efeito de divergência do raio-x. O que é esse efeito de divergência do raio-x? É um efeito que leva a uma magnificação excessiva do objeto na sua imagem gerada. E quando a gente fala objeto, eu queria que vocês entendessem que na radiografia de tórax, essa magnificação ela vai acontecer no coração e no mediastino. A avaliação do coração e do mediastino ficará um pouco comprometida. Bom, vamos detalhar isso aqui. Quem nunca brincou de fazer sombra com a mão na parede, né? Então, quando a gente acende uma lanterna, existe uma lanterna acesa, né, atrás da mão dessa pessoa, e essa pessoa está gerando uma sombra na parede. Vejam, se eu deixo essa lanterna fixa e aproximo essa mão da parede e afasto também essa mão da parede, a imagem gerada ela será diferente, né? Quem costuma brincar, quem tem filhos pequenos sabe disso, né? Lembra disso porque usa no seu dia a dia essa brincadeira. Então, se eu aproximar essa mão da parede, o que vai acontecer? A imagem gerada aqui na parede, ela vai ter uma dimensão muito mais próxima do objeto, no caso, a mão. Então, quanto mais eu aproximo a mão da parede, a lanterna está fixa atrás dessa pessoa, mais próximo do tamanho real a imagem será. Além disso, mais nítida também. Façam esse teste depois em casa, hoje à noite, né? Então, as margens elas serão mais bem delimitadas, tá? A nitidez da imagem será melhor. Ao contrário, se eu afasto esse objeto da parede, a imagem gerada do objeto ela terá uma dimensão maior, porém perderá com a sua nitidez. Onde que eu quero chegar com isso, pessoal? O coração, principalmente o coração, e os grandes vasos do mediastino, né, quando localizados na região anterior do tórax, se eu aproximo essa região da parede, ou seja, a região anterior do tórax está aproximada do filme radiológico, a imagem que o filme vai gerar, né, a partir dos feixes de raio-x será uma imagem mais fidedigna. A partir do momento que a nitidez vai ser melhor e o tamanho da imagem gerada vai ser muito mais próxima do tamanho real do objeto. No caso, por exemplo, o coração. Além disso, a radiografia em póstero anterior ela é muito interessante por ajudar num posicionamento adequado dos ombros. Quando eu falo em posicionamento adequado dos ombros, eu estou falando em tirar as escápulas da projeção do parênquima pulmonar. Existem diversas técnicas para isso. Uma das técnicas mais utilizadas, que eu chamo de posição de super-homem, o paciente fica então com as mãos sobre a cintura, né, no quadril, e desloca seu ombro anteriormente. Então faz um deslocamento anterior dos ombros e isso retira a escápula da projeção do parênquima pulmonar. A incidência anteroposterior ela é justamente o contrário da incidência PA. Então, a região posterior do tórax fica em contato com o filme e os feixes vão entrar anteriormente. Essa incidência ela é realizada apenas em casos especiais. Quais são esses casos especiais? São os pacientes que não conseguem ficar em ortostase, em posição ortostática. Então, eu tenho um paciente que não consegue ficar em pé,
para fazer a radiografia em PA, esse paciente vai ser submetido a uma radiografia em AP. Quais são esses pacientes normalmente? São aqueles pacientes que estão em unidades de tratamento intensivo, por exemplo, um paciente que está numa UTI, numa unidade coronariana, um paciente que está numa sala vermelha de um pronto-socorro, ou um paciente que está numa enfermaria, por exemplo, mas ele está com seu nível de consciência rebaixado, né? Um paciente que está sedado, um paciente que está em um estado comatoso. Então, esses pacientes eles não vão conseguir ficar em pé para a realização do exame e a radiografia ela acaba sendo feita, então, em AP. O paciente ele fica deitado, normalmente, e o filme é colocado em contato com as costas do mesmo. Qual que é o problema da radiografia em AP e que justifica que ela seja pouco solicitada ou não seja solicitada? Na verdade, seria uma contraindicação, seria um erro técnico fazer uma radiografia em AP num paciente que tem condição de assumir uma posição ortostática. Existem diversos problemas. O primeiro problema é o que a gente discutiu na PA. A gente quer evitar o efeito de magnificação. Então veja, na radiografia em AP, o coração que é anterior, ele fica mais distante do filme, que está nas costas do paciente. Então, quando isso acontece, o que vai acontecer? A imagem do coração, a sombra mediastinal, ela vai adquirir uma dimensão maior, e além de adquirir uma dimensão maior, então a imagem gerada ela é maior do que o objeto real, e além de ter uma dimensão diferente da dimensão real do objeto, a nitidez dessa imagem ela é perdida também. Além disso, o paciente que está fazendo uma radiografia em AP, ele é um paciente que tem mais dificuldade em você fazer um posicionamento adequado do mesmo. Então, muitas vezes, você gerou pacientes que estão lá numa situação de coma, numa situação em que ele está sedado, ou um paciente que está pouco colaborativo, seja qual for o motivo, deitado em uma maca e que ele não consegue ser posicionado pelo técnico de forma adequada. E daí existem diversos artefatos, entre eles o principal artefato de rotação, o que gera um monte de erros na interpretação do exame. Nós veremos mais posteriormente, na próxima aula, e quais são os erros relacionados à rotação do paciente ou uma centralização inadequada. O paciente que está deitado também existe uma tendência a acontecer a chamada elevação diafragmática, pessoal. Principalmente pacientes obesos, pacientes que têm uma gordura visceral abdominal bastante aumentada. O que acontece quando você coloca o paciente em decúbito dorsal? Obviamente, vai ocorrer uma pressão do abdômen em relação ao diafragma dele, em direção ao diafragma, e essa pressão será então transferida para o parênquima pulmonar, dificultando a expansão adequada do pulmão. Isso, por si só, já tende a levar a algumas atelectasias nas regiões inferiores do pulmão. Então, conteúdo abdominal comprimindo o diafragma comprimindo o parênquima pulmonar, impedindo então a expansão do pulmão e gerando áreas de atelectasias. Mas não só isso. Se o paciente está deitado, a região posterior do tórax fica com uma expansão prejudicada e a partir daí começa-se a gerar algumas imagens, que são imagens artefatuais e que comprometem sobremaneira a nossa análise do exame. Por fim, um último problema bastante frequente nas radiografias em AP são as cúpulas mal definidas. Nas aulas seguintes, nós veremos que a análise da cúpula diafragmática ela é fundamental para uma boa análise do exame de raio-x. Uma cúpula mal definida, ela pode traduzir uma pneumonia. Uma cúpula mal definida, ela pode traduzir a presença de um derrame pleural. Então, muitas vezes nós começamos a questionar se existe um processo patológico real associado ali ou não. Essa cúpula mal definida ela só está presente porque o exame foi feito em AP. Isso, então, são problemas, o efeito de magnificação, rotação, elevação diafragmática, ocorrência de atelectasias e de cúpulas mal definidas, são problemas que nos fazem sempre evitar a radiografia em AP, claro, sempre que possível. Então, embora AP e PA façam parte de um grupo chamado radiografias frontais, né, é óbvio que sempre que possível nós gostaríamos de ter acesso a uma radiografia frontal em PA.
Muito bem. Aqui só para ilustrar, radiografia em PA e radiografia em AP. Aqui eu tenho o paciente, região anterior do tórax em contato com o filme radiológico, ampola de raio-x liberando então o feixe de raio-x no sentido póstero-anterior. E justamente o contrário, paciente com região posterior do tórax em contato com o filme radiológico e ampola de raio-x liberando raio-x em sentido antero-posterior. O que acontece? Como aqui as sombras do mediastino, a silhueta cardíaca, o coração ele é um órgão anteriorizado no tórax. Está mais próximo, em contato com o filme radiológico, mais próximo do filme. A imagem gerada aqui ela vai ser mais próxima do real, tanto em termos de dimensões quanto em termos de nitidez. A outra questão que nós abordamos, que diferencia a póstero anterior e antero-posterior, seria a questão da projeção da escápula. Então veja, num paciente que faz uma radiografia em AP, dificilmente você consegue tirar a escápula da projeção do campo pulmonar. E essa linha da escápula, a imagem da escápula como um todo projetada sobre o parênquima pulmonar, pode gerar uma série de dificuldades diagnósticas. Quando o paciente assume a posição do super-homem, mãos na cintura e ombros deslocados anteriormente, a escápula sai da projeção. Esse então fica um exame de melhor qualidade técnica para avaliação. Aqui eu tenho um exemplo bastante interessante. Essas duas radiografias elas podem ser analisadas sob diversos aspectos, mas eu queria chamar a atenção sobre o efeito de magnificação. Então vejam, um mesmo paciente que fez uma radiografia em AP, vejam o diâmetro da área cardíaca desse paciente, e quando ele realiza a radiografia em PA, em póstero anterior, é o mesmo paciente, vejam o diâmetro da área cardíaca. Então, muitas vezes nós podemos, por exemplo, dependendo do quadro clínico do paciente, atribuir que a dispneia desse paciente possa estar relacionada a uma possível situação de insuficiência cardíaca. Esse paciente tem uma área cardíaca aumentada. Na verdade, esse paciente ele está sendo vítima de um artefato de técnica. Se ele tivesse feito o exame em póstero anterior, a área cardíaca se mostraria normal e aquele quadro de dispneia apresentado pelo paciente teria que ser avaliado sob outra ótica. Provavelmente avaliar outros diagnósticos que não a insuficiência cardíaca. Então aqui vocês conseguem ver de forma clara como o AP ele leva a enganos na interpretação da radiografia de tórax quando comparado com o PA.